E aí, mano, eu estava assistindo um vídeo do Tragicômico sobre a escala 6x1, no fim da escala 6x1, na verdade. E daí isso despertou em mim um ódio que eu já tenho faz tempo, na verdade, de todas essas mentiras que a esquerda e o senso comum acreditam. E esse ódio me motivou a fazer algumas postagens sobre política e sobre a escala 6x1. E eu acho que agora é a hora perfeita pra falar sobre isso, porque tá todo mundo falando sobre isso e tem, sei lá, um projeto de lei, alguma coisa rolando que visa proibir a escala 6x1, né? Então não tem hora mais adequada. Então vamos ver aqui as minhas postagens e o que as pessoas responderam a elas. A primeira foi poste diário para dizer que esquerdistas que acreditam que os, entre aspas, direitos trabalhistas, entre muitas aspas, da CLT beneficiam os trabalhadores me dão nojo. Tipo, eu quero deixar claro que eu não sou contra contratos de trabalho que contenham certas regras e formas de conduta, só que o meu problema com a CLT é que é obrigatório. E as pessoas acham que é um negócio, nossa, muito legal, porque a gente tá obrigando os patrões a fornecerem os direitos trabalhistas. Só que o que os cabeça de foice e martelo, né, que é o que deve ter na cabeça deles em vez de um cérebro, não percebem é que são os próprios trabalhadores que pagam os direitos trabalhistas com a sua força de trabalho. Por isso que o valor da tua força de trabalho, o preço de mercado dela, sem que o patrão precise pagar esses direitos trabalhistas, é maior do que com. Por isso que se recebe mais trampando de pessoa jurídica ou no trabalho informal, porque o empregador não precisa lidar com os custos da CLT. Mas essa crença me dá nojo porque, na verdade, causa o efeito contrário. A obrigatoriedade da empresa fornecer os, entre aspas, direitos trabalhistas prejudica os trabalhadores. E dentre os vários motivos que tem para isso, um deles é o salário mínimo. Essa é uma daquelas leis que eu já tenho opinião formada sobre. Que eu até já fiz vídeo no canal, com um título bem ousado até. Salário mínimo, uma lei estúpida que não deveria existir. Porque o que acontece? Digamos que o preço de mercado da tua força de trabalho seja 1.500, sem os encargos trabalhistas, né? Sem precisar pagar os direitos. Agora, digamos que os encargos trabalhistas, no teu caso, sejam um custo de R$ 500 pro empregador. Fazendo as contas, 1.500 menos 500 dá R$ 1.000, né? Mas tem um porém. O salário mínimo, quanto que é hoje em dia? Vamos ver aqui. Salário mínimo, 2024. 1.412. R$ 1.412. O que isso significa? Que você não será contratado e é por isso que eu digo que o salário mínimo real é zero, que é isso que tu ganha quando não vale a pena te contratar. Ficou claro? Mas eu tenho várias postagens aqui pra ler e comentários, né? Então vamos agilizar porque senão eu vou acabar fazendo um vídeo de 2 horas. Ok, primeiro comentário do Rafael Moura, ele disse aqui, ó: eu trabalho com sonorização e operação de painel de LED sem CLT, famoso trabalho não regulado. Eu trabalho em muitos feriados, muitos fins de semana. Pra mim, é comum chegar em casa à 1 da madrugada pra acordar 5 da manhã, do mesmo dia pra carregar o caminhão e ir pra outro evento. Eu não tenho direito a atestado, passei mal, recebi menos. Simples, nunca tive férias, também. Esses são só alguns exemplos do que o trabalho irregular oferecem. Nunca quis ir para o CLT por receber relativamente bem. Mas, se eu tivesse a oportunidade de trocar o meu emprego por outro com mesma remuneração, além dos benefícios do CLT, nossa, eu trocaria sem pensar 2 vezes. Óbvio, né, cara? E quem em sã consciência não gostaria dos benefícios da CLT sem alteração no salário? O que é algo que não vai acontecer, brother. E na verdade até pode acontecer, só que é mais difícil. Consideravelmente mais difícil, viu, cara? Porque o custo de empregar alguém aqui no Brasil, não só o custo monetário, mas também a dificuldade de fazer negócios, a dificuldade de tu demitir alguém, os custos de tu fazer isso daí, tudo isso influencia. A dificuldade de fazer negócios no Brasil diminui o valor da tua força de trabalho, porque quanto mais trabalhoso é algo, menos as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, entenda, o preço de mercado da tua força de trabalho é diferente no trabalho informal e no trabalho CLT. Então, se tu quiser falar de cenários fictícios, a gente pode falar, poxa, eu gostaria
de pagar R$ 2 numa caixa de bombom. E eu gostaria de, sei lá, levar refrigerante de graça do mercado. É um exercício meio inútil essa suposição. Aí eu respondi aqui. Você recebe mais sem CLT justamente porque o empregador não precisa pagar os impostos de contratação e direitos trabalhistas. E as condições de trabalho são ruins no Bostil justamente pelas medidas esquerdistas que fuderam com a economia do país e afastaram o investimento, além de desacelerar o desenvolvimento do país, e não pela falta de CLT. Se esse fosse o caso, países ricos sem CLT também teriam condições de trabalho ruins. E eu acho que essa é a prova cabal, talvez, que a CLT não é o unicórnio cor-de-rosa que ajuda os trabalhadores como pessoas acreditam ser. Aí o cara respondeu aqui. Bem, então você concorda que a CLT protege o trabalhador das coisas que eu citei acima? Essa parte eu respondi aqui embaixo, que não é o motivo principal, é a consequência do seu valor no mercado de trabalho. Afinal, se o valor da sua força de trabalho fosse inferior às despesas de contratação, você não seria contratado. Por isso que eu digo, como eu disse anteriormente, né, que o salário mínimo real é 0. Afinal, é isso que você ganha quando não vale a pena te contratar. Aí teve uma parte aqui do texto que ele disse que eu afirmei que ele ganha bem por não ser CLT, coisa que eu não disse. Eu disse que ele ganha mais por não ser CLT. Tem uma diferença aí. Ah, mas eu sou o Joãozinho e eu ganho o dobro pelo mesmo trabalho em CLT, sendo que o meu amigo ele ganha metade de mim e ele trabalha informal no mesmo setor com o mesmo nível de habilidade. Ok, cara, eu não estou dizendo que isso é impossível de acontecer. A gente tá generalizando, não tem como falar de grupos sem tu generalizar. A gente tá falando de probabilidades. E o que é mais provável? Tu sabe a resposta, né? Então, né, teve aqui uma parte, né, que ele disse que ele realmente duvida que abolir a CLT e diminuir os impostos faria o dono do supermercado pagar bem o caixa. Daí ele disse, na verdade, eu genuinamente acho que voltaríamos à Revolução Industrial. E então eu respondi que eu não sou a favor de abolir a CLT. Eu apoio a adesão de contratos voluntários, ou seja, sem imposição estatal. Daí eu completei aqui dizendo, portanto, eu defendo que seja opcional, sacou? E ele simplesmente respondeu, não concordo com você. Tenha uma boa noite. Isso não preciso nem comentar, né? Se o cara não responde o meu argumento, acabou a discussão. Não tenho o que eu dizer. Então cabe a vocês, o tribunal da internet, dizer quem que venceu o debate. Obviamente é quem escreve o texto mais longo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que o texto dele tá um pouquinho maior que o meu. Então ele deve ter vencido. Eu não sou muito de escrever textão. Eu tento sintetizar as minhas ideias em poucas frases, poucas palavras. Porque eu acho contraprodutivo tu escrever uma caralhada de texto, sendo que provavelmente o teu adversário no debate não vai prestar atenção em tudo que tu dizer. Além de ficar mais complicado pra ele entender o que tu tá querendo dizer. Então pra mim, quanto mais simples, sem ser simplório, é claro, melhor pro debate. Por isso eu não sou fã de textão. Até porque tem uma frase famosa que eu gosto, eu acho do Richard Feynman, um dos maiores professores, né, um dos melhores professores da história, que diz o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque tu não entendeu direito a ideia. Interessante, né? O Richard Feynman, ele explicava conceitos complexos de forma simples. E isso é uma prova de que ele entendia profundamente esses conceitos. Agora vamos para a segunda postagem. Essa aqui não teve nenhum comentário, então é só uma opinião que eu vou deixar aqui no ar, né? Eu até entendo as pessoas que nunca estudaram nada sobre acreditarem que a lei do salário mínimo beneficia os trabalhadores. O foda é esquerdista doente mental que maratonou o canal de política falar uma merda dessas. Isso me faz coringar. Inclusive, eu tava ouvindo aqui na televisão agora uns idiota, né? Uns cara de 40, 50, 60 anos falando, não, nós precisamos defender, fortalecer a lei do salário mínimo, né? Então está garantido o aumento e sei lá o quê. E isso é meio triste, cara. Essas pessoas, elas estão mandando no país. Elas estão decidindo o nosso futuro. Esses imbecis. Mas viva a democracia, né? Aí na próxima postagem eu sugeri um experimento, né? Bora dividir o Brasil em dois. Um administrado pela esquerda e o outro pela direita liberal. 50 anos depois, vemos qual obviamente vai estar mais desenvolvido e rico. Aí eu perguntei aqui pro Andrei Zucado, um cara que deu haha em eu acho que todos os meus posts recentes sobre política, e que também esse cara é um comunista assumido. Aí eu perguntei aqui pra ele se ele toparia o experimento, né? E ele disse que sim, eu gostaria que isso fosse efetivado.
Eu acho que poderia ser uma boa dividir o país, talvez não em dois, mas quem sabe em mais até, porque isso aumentaria a concorrência entre países que falam português, porque o idioma também não é uma barreira de entrada. E daí os países com as melhores medidas atrairiam investimento, enriqueceriam mais. Tipo, pensa só, tu sabe que tu não recebe muito pelos impostos que tu paga. Tu paga uma caralhada de imposto e recebe um pouquinho de volta. Então faria sentido pra ti viajar para um outro país, né, caso o Brasil fosse dividido em algumas partes, algum outro país que tivesse impostos reduzidos. Dessa forma o teu dinheiro renderia mais. Isso assumindo que tu não falasse nenhum outro idioma além do português. Por que tu vai pagar mais pra receber um pouquinho, sendo que tu pode receber bem mais? Tu sabe o quanto que a gente paga de imposto? E pagando menos. Enfim, próxima. Esse post aqui deu uma repercussão do caralho. 93 comentários, umas 50 pessoas reagiram a ele, uma pá de gente dando haha, possivelmente pensando que eu estou baitando, ou sou só, sei lá, maluco mesmo, coisa que não é verdade. Pelo menos a parte de eu estar baitando, isso não é verdade. E eu realmente defendo isso. Então vamos lá, né? No meu post eu disse que eu não só sou a favor da existência da escala 6x1 de trabalho, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, como eu também sou a favor da 7x0, com 12 horas de trabalho diárias. Quem lê isso daqui pode ter a impressão de que, nossa, eu quero voltar ao tempo da escravidão, eu quero... Teve uns comentários muito bons aqui que achavam, provavelmente, que eu tava zoando, aí eles entraram na brincadeira, né? Dizendo, por exemplo, não, eu sou a favor da escala 8x menos 1. Aí o cara fica devendo um dia de trabalho. Ou teve outra pessoa que disse, não, eu sou a favor dos funcionários receberem o salário deles em pacotes de sal. Antigamente era assim, pra quem não sabe. Tu era pago com sal. Acho que na Roma antiga, sei lá. Até porque o sal era um negócio muito caro antigamente. Mas eu não estou brincando, não. E eu argumentei seriamente nas pessoas que discordaram de mim. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, Stella Lavigne falou, perguntando se eu sou doido. Aí eu disse aqui que eu apenas aprendi economia básica e defendo a liberdade individual. Uma boa quantidade de haha nesse comentário. Aí ela respondeu, liberdade individual? Tipo, ficar num emprego exaustivo sem tempo para descanso suficiente? Aí eu expliquei aqui. Liberdade para poder escolher quanto tu vai trabalhar. É isso que eu quero dizer com liberdade. Você poder escolher legalmente, entendeu? Você não ser proibido pelo Estado de fazer isso. Daí o Luan, que já teve participação no meu último vídeo, né? Sobre inteligências artificiais ter consciência ou não. Esse cara, ele disse que é mais inteligente do que eu. Então vamos ver se é verdade, né? Vamos ver se ele consegue provar isso daqui nessas 35 respostas. Metade deve ser dele. Então ele disse aqui, né? Tudo bem que você não trabalha e não é obrigado a entender como é uma rotina de quem trabalha. Mas por qual motivo você defende isso? Aí eu respondi aqui. Estudei economia básica. O cara foi meio babaca, eu vou ser meio babaca com ele também. Ele respondeu aqui, tudo você estudou, mas aparentemente não sabe de nada sobre sociedade e pessoas. Seu pedantismo é risível. Mas na minha opinião, o pedante foi ele nessa discussão, cara. Ele claramente demonstrou nos comentários que vocês vão ver a seguir que o cara não entende de economia básica. Ele não sacou como que funciona a lei da oferta e demanda. Mas enfim, daí eu perguntei aqui pra ele, por que que eu não sei nada sobre sociedade de pessoas, no caso? Aí o cara mandou um textão dizendo, porque suas afirmações são ilógicas, você afirma que preza pela liberdade individual, mas a partir do momento em que você afirma que defende uma escala 7x0, você mostra sua contradição de forma clara, visto que quem está sujeito a este tipo de escala não está na mesma por liberdade individual, e sim por necessidade individual ou alheia. Sobre essa parte de cima eu respondi aqui, se a pessoa está por necessidade, por que proibi-la de trabalhar mais para ganhar mais? Ela não receberá o mesmo salário trabalhando 5x2, 8 horas por dia. Isso é um delírio da esquerda. Que nem o Rafael Lima diz, zoe preços e os preços zoam você. Se tu causa uma distorção no mercado, o mercado ele vai se adaptar àquela distorção. E daí eu disse aqui que quando eu digo que eu tô defendendo a liberdade individual, eu tô falando sobre a liberdade de escolha. Ou seja, sem ser proibido pelo Estado de trabalhar como quer.
Eu expliquei isso várias vezes aqui nas discussões que eu tive sobre o tema. Eu estou falando sobre liberdade de escolha, você poder escolher viver a vida do jeito que tu quer, entendeu? Sem o Estado te proibir. É tão difícil de entender isso? Pelo visto, para algumas pessoas é uma boa quantidade. Tudo bem que liberdade per se é um conceito que pode ter mais significados, mas eu deixei claro o que eu estou dizendo com liberdade individual e com liberdade de escolha. Aí ele respondeu aqui que se uma pessoa está condicionada socialmente àquilo, então não é liberdade individual, correto? E está aí o ponto. Qualquer pessoa sã não quer trabalhar em uma escala 6x1. Trabalham porque estão condicionados a isso para a sobrevivência. Daí surge sua contradição. Seu conceito de liberdade individual, então, só se limita a pessoa poder escolher o quanto quer trabalhar, ou é sobre liberdade individual mesmo? Nunca vi um conceito de liberdade individual que só preza por poder ter liberdade em uma única escolha. Mas é o que eu disse, você possivelmente nunca tocou em uma carteira de trabalho. Seu conhecimento sobre rotina de trabalho, mercado de trabalho e eficiência de trabalho é puramente teórico. Achar que o conhecimento teórico basta nesse assunto é de extrema ignorância, visto que existem outros diversos fatores dentro dessas questões que se tem. Primeiro, cara, eu gosto da economia e de discutir sobre isso justamente porque não é necessário muito a prática, sabe? Você consegue fazer uma análise só na teoria que acaba sendo precisa quando testada na prática. É só tu usar bem a lógica. A economia, ela depende de uma boa lógica. Um dos motivos que os esquerdistas não vão muito com a cara dela, né? Enfim, daí eu respondi aqui que eu defendo a liberdade de escolha no geral. Contanto que você não viole a propriedade alheia, faça o que quiser. Isso é o que os libertários chamam de liberdade individual, sacou? O que eu quero dizer com isso? Esta é a definição que eu estou usando no momento neste contexto específico. É uma ferramenta que eu estou usando para facilitar a comunicação. É isso que são as palavras. Então, se o teu conceito de liberdade individual é diferente, e daí, cara, eu só tô dizendo o que eu quero dizer com isso. Mas é claro que o cara ia entrar numa discussão, né, um debate semântico. Tipo, não, a minha definição de liberdade é a correta porque sim, porque eu não tenho um bom motivo pra dizer que a minha definição é a correta. E francamente, tem uma definição correta de liberdade? As pessoas, elas querem dizer coisas diferentes usando a mesma palavra. É por isso que nos dicionários muitas palavras têm mais de um significado. E depois eu respondi aqui, né, que eu já trabalhei sim, não de carteira assinada, nunca cheguei a assinar minha carteira, mas um dos trabalhos que eu tive, não o único, foi de garçom. Eu ganhava R$1.000 por mês e trabalhava de segunda a domingo. Coisa que mesmo pra época era abaixo do salário mínimo. E ok, eu tinha, acho que uma folga por mês no domingo, né? Daí chamavam outra pessoa pra ir no domingo. Então eu ganhava 950 por 29 dias do mês. Aí ele disse aqui, então sua afirmação continua totalmente contraditória. Bom, baseado em todas as suas afirmações e em tudo que você diz, eu duvido muito que seja verdade. E eu que sou pedante, né? O cara, ele duvida de algo que eu sei que é verdade, tá. Enfim. Mas, sendo verdade, aparentemente não lhe fez adquirir nada de experiência. Aí eu perguntei aqui, contraditória por quê? Ninguém te obriga a trabalhar em escala 6x1 ou 7x0. Tudo o que você faz é porque escolheu fazer. Discorda disso? Aí, meu Deus, outro textão e outro, depois e outro. O cara, ele adora... Esse cara é meio prolixo, né, mano? Ele não consegue sintetizar as ideias dele. Tipo, ele fala, só que ele diz pouco. Ele fala muito pra dizer pouco. É muito chato isso. Dá um cansaço quando os caras, eles mandam um calhamaço de texto. Mas vamos ler, né? Tudo que você faz é por escolher, mas você escolhe porque está condicionado a isso devido a fatores sociais. Logo, isso não é uma liberdade. Então eu disse aqui que se a pessoa tem mais de uma opção, ela tem poder de escolha. E se tem poder de escolha, ela tem liberdade pra escolher. Então como que não é uma liberdade? E sim, eu não tô lendo tudo que ele tá escrevendo aqui. Na hora eu li, mas eu não vou reler porque, como eu disse, o cara ele fala pra dizer muito pouco. Então vamos pegar as partes mais importantes, né, pra agilizar, porque ainda tem bastante coisa pela frente aqui. Não só dele, mas de várias outras pessoas. Continuando, né, a minha resposta aqui, eu disse que quando eu digo que defendo liberdade, eu tô dizendo que defendo não ser ilegal você usar drogas, portar armas ou trabalhar 7x0. Se isso não é liberdade pra ti, é outra história.
Eu teria algo para discordar se você dissesse que a minha definição de liberdade está errada e a sua é a correta, que é o que parece ser o caso aqui. Lendo todo o texto dele, foi a impressão que eu tive. Aí ele fez algo que outros fizeram aqui, né? No comentário seguinte eu vou explicar. Ele disse: ela tem mais de uma opção. Uma das opções não são plausíveis, pois envolve negligência de necessidades biológicas. Então a única plausível para alguém que precisa lidar com suas necessidades biológicas é trabalhar. E isso se torna mais evidente quando você está condicionado socialmente a isso. O cara adora repetir isso daí, né? Como, por exemplo, um pai que tem que cuidar dos seus filhos. Se não é considerado negligência, isso faz com que ele lide com consequências criminais. Isso porque estou desconsiderando todo o fator psicológico que está envolvido nisso. Só considerei a necessidade biológica que por si só já mostra que não há liberdade individual. Coisa que é muito fácil de concluir usando a tua própria definição. Se a tua definição de liberdade necessita dos critérios que tu disse, é muito fácil de tirar essa conclusão. É que nem eu falar, por exemplo, para ter liberdade, você não pode ser obrigado. Qual que é a conclusão dessa premissa? Que para ter liberdade, você não pode ser obrigado. Novamente, petição de princípio. Você está assumindo a conclusão nas premissas. Uma falácia muito comum por aí. Aí ele disse aqui: bom, sua definição de liberdade não está completamente errada, mas ela é muito nichada. Ninguém é contra alguém querer trabalhar 6x1, 7x0 ou algo assim. O que é esse algo assim? 8x-1? Mas sim por alguém ser condicionado a isso. Aí eu disse aqui: quanto malabarismo pra falar que não tem liberdade, cara. Se a pessoa tem escolha, tem algum nível de liberdade sim, ué. Quem que vai discordar disso? Daí eu disse: e outra? Se a pessoa realmente tá precisando de mais dinheiro e não puder trabalhar mais pra ganhar mais, isso tá prejudicando justamente os mais pobres e necessitados, tirando essa possibilidade das mãos deles. Entre parênteses, pra criatura entender, restringindo sua liberdade de escolha. Aí mais um textão aqui dele. Vamos ver? Malabarismo, você viu o nível das tuas perguntas no debate? Você quem deveria se questionar sobre sua retórica, não sobre a retórica alheia. Se a pessoa tem escolha, tem algum nível de liberdade sim, ué. Tu é extremamente incapaz mesmo, eu desisto de debater contigo. Eu expliquei todo o condicionamento social e biológico ao qual a pessoa está exposta. Você literalmente ignorou tudo e só pegou a parte onde a pessoa tem a escolha. Bicho, que retórica fraca. Ao invés de focar em ser pedante, claro, eu sou o pedante, né? Não ele que tá agindo dessa forma, mas vocês dizem quem que tá sendo pedante, né? Porque o que é ser pedante? Você agir, né, se portar ou afirmar que você possui conhecimentos que não possui. É isso que é ser pedante, né? Então é muito fácil você ter a impressão de que o seu adversário no debate é pedante. Porque é claro que ele vai aparentar, na grande maioria dos casos, que ele não tem os conhecimentos que ele acredita que possui. Aí ele disse: foca em desenvolver uma boa retórica e em realmente estudar os assuntos que tu diz que estuda. Porque por enquanto eu só vi você ignorar tudo o que eu falei e focar no seu conceito de liberdade nichado e limitado. Mas no texto que você possivelmente não leu, pois ignorou a parte de cima toda, está escrito: ninguém é contra alguém querer trabalhar isso, isso e isso, e sim é estar condicionada a isso. Ou seja, ninguém é contra alguém querer fazer isso, e sim contra alguém fazer isso por obrigação e condicionamento alheio. Brutal. Aí eu respondi aqui que eu também acho ruim as condições de trabalho precárias e baixos salários, mas não acho que a forma de resolver isso seja impondo mais regulação trabalhista e restrições. Na verdade, eu acredito justamente no contrário. Quanto mais fácil e barato for de contratar pessoas no Brasil, mais atrativo o país será para investimento estrangeiro ou mesmo nacional. Porque vale lembrar que, com essas medidas de aumento de impostos e coisas que dificultam, né, tu fazer um negócio aqui no Brasil, essa pá de burocracia que a gente tem, que é uma das maiores no mundo, isso não faz a gente só perder em investimento estrangeiro, mas também em investimento nacional. As pessoas, elas saem do Brasil para abrir suas empresas em outros lugares. E depois, aí tem os esquerdistas reclamando: ai, mas não tem emprego no Brasil. Meu Deus, a burguesia, ela tá formando um cartel para fazer uma demissão em massa e depois recontratar com mão de obra mais barata. Quão estúpido que o cara ele tem que ser para acreditar nisso. Só negando a economia mesmo. Ok, na verdade, tem uma coisa aí. Monopólios e oligopólios, eles de fato ocorrem através da ajuda do Estado.
A gente chama o sistema em que isso ocorre de capitalismo de Estado. Sistema esse que nós, da direita liberal, tecemos muitas críticas. Assim como vocês, comunistas e socialistas e esquerda no geral, né? Só que vocês colocam o capitalismo de mercado e o capitalismo de Estado na mesma caixinha, como se fossem a mesma coisa. Vocês só falam capitalismo. Ai, aqui tá uma falha do capitalismo. Ai, o capitalismo ele tá... Enfim, né? Só que o capitalismo que a direita liberal defende não é o mesmo que está sendo implementado no Brasil agora, por exemplo, que é o capitalismo de Estado. Um capitalismo que tem um Estado inchado que se mete pra caramba na economia e cobra altos impostos. Aí eu expliquei aqui que esse aumento de investimento das empresas que melhora as condições de trabalho e aumenta os salários. Lei da oferta e demanda. Ó, economia básica que os esquerdistas não entendem. Restringir com regras e mais regras obrigatórias só atrasa o desenvolvimento do país. Então ele respondeu, realmente você está em um conto de fadas do mundo teórico. Obviamente, né, porque toda análise econômica é puro idealismo, é pura teoria, na prática não funciona assim. E a mesma coisa para matemática, né? Esse monte de cálculo, eles não querem dizer coisa nenhuma, é tudo invenção da NASA pra dizer que a Terra é redonda. Sim, é muito fácil você dizer isso quando tu não entende os cálculos. Então ele disse que mesmo com a CLT, as empresas já agem de forma negativa com os funcionários e quebram as regras. Você acha que diminuir as regulações mudaria em algo? Sim, eu acho. E ele disse, eu te garanto que não mudaria, e possivelmente estaríamos em condições de escravatura. Tá bom, cara. Tá bom, senhor que não é pedante. Eu te garanto que mudaria. Mas então, eu respondi a ele aqui que é a lei da oferta e demanda. Se tem pouca burocracia e impostos, o país se torna mais atraente para abrir empresas, o que causa um aumento de empregos. E quanto mais empregos, maior os salários e melhor as condições de trabalho. Afinal, maior é a concorrência pela força de trabalho. Expliquei tintim por tintim aqui. E daí eu perguntei, por que tu acha que falta emprego aqui no Brasil? Aí ele disse, mas não falta emprego no Brasil. Sim, ninguém tá reclamando de falta de emprego no Brasil, né? Ok, emprego bosta, emprego ruim, tem bastante, né, cara? Embora mesmo esses não seja tão fácil assim de tu achar, né? Depende da região onde tu mora também. Aí ele disse que as empresas só não oferecem condições de trabalho ideais mesmo. O que mais tem no Brasil é emprego. E eles dizem que o que falta é mão de obra qualificada, mas a maioria das empresas escondem o fato de que não respeitam os direitos trabalhistas. É o que eu disse, não funciona assim como nesse seu mundo utópico. Até porque isso não depende só de leis, e sim de cultura. E nosso país, como outros países, tem muitos resquícios da época da escravidão. Então eu respondi aqui mais explicado ainda, para ver se ele entende de uma vez por todas, que o preço de mercado da mão de obra não é determinado unicamente pela demanda. Ou seja, empresas. As empresas são a demanda porque elas estão demandando a sua força de trabalho, né? E os trabalhadores, eles são a oferta da força de trabalho. E com preço eu não me refiro apenas ao salário, mas às condições de trabalho. Porque sim, existe um preço em você fornecer condições de trabalho melhores. O dinheiro basicamente é a conversão da tua força de trabalho em um valor que tu pode trocar por outras coisas. Então eu disse aqui que se fosse só a demanda que determinasse, nós que ditaríamos o preço dos produtos no mercado. O que é delirante, cara. Apesar das empresas quererem pagar o mínimo possível, os funcionários querem receber o máximo possível. O que eu quero dizer com isso? Tipo, as empresas elas querem pagar o mínimo para conseguir o máximo de trabalho. E os funcionários o contrário, eles querem receber o máximo fazendo o mínimo. E então eu disse que se uma vaga é muito ruim e mal paga, seria muito difícil conseguir um funcionário para ela. E essa mesma lógica funciona para os produtos do mercado. Quanto mais caro e pior um produto é, mais tempo demora para ele ser vendido. Eu tô explicando economia básica para esse cara. E eu que sou pedante. Daí eu disse aqui, breve explicação da lei da oferta e demanda. Ela é quem dita o preço de mercado de todos os produtos e serviços, incluindo, né, o preço do teu trabalho. Se fosse só a demanda, se chamaria lei da demanda só. Aí ele mandou mais um textão aqui dizendo que os funcionários querem receber, no caso, o mínimo ideal para viver. Tá, eu não expliquei totalmente aqui, mas eu já corrigi a explicação, né? Eles querem receber o máximo fazendo o mínimo, no caso. Daí ele disse, é o que eu digo, você realmente está desvirtuado da realidade, porque há uma quantidade imensa de pessoas que se propõem a trabalhar em condições extremamente precárias para viver no limite da sobrevivência. E isso eu posso dizer que é uma grande parte da população. Você está em um mundo utópico da teoria, mas a prática não funciona dessa maneira, ainda mais em uma sociedade com resquícios de escravatura.
É aquilo que eu disse, sua análise é fraca. Você não analisa outros fatores. Fatores sociais também são importantes nesse tipo de análise. Não adianta analisar conceitos de forma crua se você não consegue analisar os fatores e variáveis que os envolvem em uma aplicação prática. Da mesma maneira que você possivelmente acredita que o socialismo é um mundo utópico, pois desconsidera todos os fatores sociais / econômicos. Interessante. Então esse cara ali flerta com o socialismo, né? A minha visão é utópica, né? O que é o melhor mesmo é o socialismo científico, sem idealismo. Nossa, olha que científico que é. Não sabe nem economia básica. Enfim. Tá, da mesma maneira, eu digo que toda essa sua tentativa de aplicar essa teoria também é tão utópica quanto. Pra quem não entende 2 mais 2 é igual a 4, sim, parece bem utópico. O que esses símbolos significam? 2 mais 2? O quê? Mas como é que isso daqui virou 4? Não, utópico, né, cara? Pois desconsidera todos os fatores sociais que envolvem nossa sociedade. Tá bom. Aí eu respondi que as empresas só conseguem pagar pouco e oferecer condições de trabalho ruins porque não tem muita concorrência. Se mais empregos fossem gerados no Brasil, elas não teriam esse poder. Afinal, não conseguiriam contratar ninguém assim. Ou seria muito difícil e não valeria o tempo de espera. Horas. E daí, nesse ponto, ele desistiu de me responder. É simples isso, cara. Não tem como tu rebater esse argumento. Ao menos de forma lógica. Tu pode fazer um sofisma, né? Falar de forma bonita, enviar textão, mas... é a lógica isso daqui, cara. Aí, a próxima pessoa aqui que respondeu o meu post, né? A Chloe Arsenal, disse que produtividade não aumenta com mais horas de trabalho. Se aumenta com educação, infraestrutura e estabilidade econômica. Aí eu perguntei aqui, você consegue produzir mais barquinhos de papel dobrando 2 horas por dia ou 10 horas por dia? A resposta é óbvia, né, cara? Então, em alguns casos, aumenta sim. Ela respondeu aqui que produtividade é por hora trabalhada. Aí eu disse, tu afirmou que produtividade não se aumenta com aumento de carga horária. Foi essa a afirmação que eu respondi. Se tá falando sobre produtividade por hora, é outra coisa. Nem faz sentido falar sobre aumento de horas nesse caso daí. Mas ok, eu entendi o que ela tá dizendo. Tipo, o aumento, por exemplo, de 8 para 10 horas ou para 12 horas. Porque como o Igor Gomes aqui disse, tem a exaustão, tem o burnout, que com o aumento da carga horária, de fato, em muitos casos, ocorre uma redução na produtividade. Eu nunca neguei a existência dessas coisas. Eu tô dizendo que cada caso é um caso. O que vale pra mim pode não valer para ti. O que pode valer para o Joãozinho. Entendeu? Eu respondi aqui que com o meu exemplo, eu só quis dizer que, às vezes, aumento de carga horária é igual a aumento de produtividade na maioria dos casos. Na maioria dos casos, uma pessoa que dobrar barquinhos de papel por 2 horas vai produzir menos do que alguém que dobrar por 10 horas. E daí ele disse aqui que estudos sobre aumento de produtividade na escala 6x1 feitos na Europa dizem o contrário de você. Novamente, eu não tô falando sobre escala 6x1 especificamente, mas pode ser também. Cada caso é um caso e não tem estudo que refute isso, cara. Pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais propícias a burnout e tem pessoas que são menos. Entendeu? Então você pode dizer que, na linha geral, pode ser que, de fato, tenha uma redução da produtividade na maioria dos casos. Não é isso que eu estou rebatendo. Eu estou dizendo que existem casos e casos. E nenhum estudo no mundo vai refutar essa minha afirmação. E a Chloe Arsenal disse aqui, né, que o motivo por trás da escravidão ter acabado foi puramente econômico, já que um trabalhador assalariado produz infinitamente mais do que um escravo. Algo semelhante poderia ocorrer com a escala 6x1. Aí eu disse aqui que de qualquer forma eu seria contra proibir essa escala. Nas minhas posições políticas, eu geralmente não tomo elas baseado em utilitarismo, ou seja, visando maximizar a felicidade geral, pensando na utilidade de uma certa medida. Na verdade, eu tendo a ser mais baseado em princípios. Por isso que, digamos que legalizar todas as drogas seja comprovadamente um aumento no uso, um aumento na criminalidade, eu continuaria sendo a favor. Por quê? Porque eu defendo você fazer o que você quiser com a sua vida, contanto que você não viole a propriedade alheia. Se você violar a propriedade alheia, ou seja, roubar, matar, etc., aí eu apoio que você sofra as consequências das suas ações, né? Daí o Maurício Santos disse aqui, o pensamento básico de quem não trabalha. Aí eu disse que eu trabalho sim, ele perguntou quantos dias por semana. Eu disse que 7, mas eu não falei a carga horária, né? Ele perguntou os dias da semana. Gostaria de estar trampando mais. E daí a Daiane disse, você tá sendo escravizado então, kkkk. Dá nem pra chamar isso de trabalho. Na época da escravatura era assim também, o escravizado não tinha descanso.
Aí eu disse que só se for pelo Estado, que rouba meu dinheiro e me trata como posse, decidindo como eu vivo minha vida e de que jeito eu trabalho. Toma. Porque, na verdade, o trabalho que eu tô exercendo agora é o melhor trabalho que eu tive na vida até então. Aí o Andrei Zucado disse que o ideal seria 0x7, ou seja, 0 dias de trabalho e 7 dias de folga. Eu respondi que é só virar político, né? Porque tem uma grande quantidade deles que não faria a menor diferença pro nosso país. Inclusive, eu tenho um conhecido que ele quer entrar pra política, quer virar vereador justamente pra parasitar, pra sugar os impostos alheios, né? E inteligente ele, né, cara? Na verdade, eu até considero isso uma medida de defesa contra o Estado. Você está recebendo de volta o que foi roubado de ti pelo governo. Aí o Seven disse, tudo isso e recebendo salário mínimo ainda. E eu respondi aqui que eu sou contra a lei do salário mínimo também. Só que diferente dele, eu não tô brincando. De fato, eu defendo a existência da escala 6x1 e 7x0 e eu sou contra a lei do salário mínimo. Uma hora alguém me chama de fascista por causa disso. Só quem não entende a diferença do ultranacionalismo pro capitalismo de mercado, que são incompatíveis. Aí o Renan Costa disse exatamente o que eu defendo. Eu sou a favor de que não tenha nenhuma regra obrigatória e o patrão que se vire para negociar com o empregado. Essa é exatamente a minha opinião, amigo. Dei até um amei no comentário dele. Finalmente alguém que me entende. Aí o Aug Vavrui disse, tá querendo a volta da escravidão, Gabin? Aí eu disse, pelo contrário, eu estou defendendo a sua liberdade de escolher quanto vai trabalhar. Eu quero te tornar menos escravo do Estado. Essa é a diferença. Então o Aug disse, vi ali que você é contra o governo decidir as regras da empresa. Ali posso até concordar. Apesar de ser bem merda o Estado interferir nisso, acredito que se o Estado não controlasse as empresas, elas seriam mais abusivas. Mas é o seguinte, as empresas elas são controladas não pelo Estado, mas pelo mercado, pela lei da oferta e demanda, pela economia. Como eu já expliquei anteriormente, existe um preço de mercado para todas as coisas. E ele surge através das muitas interações entre a oferta e a demanda. Não tem como as empresas elas serem abusivas em um cenário em que tem muitos empregos, sabe? E em que o capitalismo de mercado é implementado. Porque elas vão precisar competir com as outras empresas pela mão de obra do país. Quando tem muita demanda e pouca oferta, o que acontece? O preço aumenta. E o que é a oferta? A força de trabalho. Ou seja, o preço da força de trabalho aumenta, os salários aumentam. E você colocar o governo para encher de burocracia em como que as empresas devem lidar com seus funcionários só atrasa esse processo. Não ajuda nem um pouco, cara. Pelo motivo que eu já expliquei. Facilidade de fazer negócios atrai investimento. Tu prefere abrir uma empresa num lugar em que é complicado, cheio de regrinhas e um governo que quer te fuder, que te trata como se fosse quase um crime tu abrir uma empresa no país? Ou tu prefere abrir uma empresa num paraíso fiscal, digamos? É lógica, cara. Mas a gente não precisa nem falar sobre aumento ou redução de investimento pra quebrar esse argumento de que o governo, ele está protegendo os trabalhadores com os direitos trabalhistas, que é uma estupidez, né, cara? A gente pode simplesmente usar aquilo que eu já disse, que é que se tu causa uma distorção no mercado, o mercado ele se adapta a essa distorção, entende? E é por isso que os, entre aspas, direitos trabalhistas não saem de graça. Eles são fruto do seu trabalho, e se você não valesse o seu salário mais os direitos trabalhistas, você não seria contratado, entendeu? A não ser ilegalmente também. Sacou, cara? Se você ia ganhar 2.000 sem CLT, você vai ganhar menos com CLT. Porque o custo pro patrão aumenta. E a burocracia aumenta também. Os impostos, os seus direitos. Que de direito não tem nada, né? Porque você só recebe se você vale eles. Se o teu trabalho mais o teu salário vale eles. Aí a Tainá disse, é só começar então. Tá gastando tempo no Face? Bora trabalhar, paizão. Aí eu disse que apoio que não seja ilegal. Não que eu queira isso pra mim. Ué. Então ela disse, ou seja, quer pros outros e não quer pra você, né? E eu respondi que eu quero pra quem quiser. O mesmo vale pra drogas e armas. Eu não tenho interesse em usar drogas. E eu não tenho também nenhum interesse em portar armas. Mas eu apoio que quem quiser, que use e porte, ué. Essa é a minha opinião.
E eu não tô dizendo que a minha opinião é a correta, é simplesmente o que eu gosto, é simplesmente o que está de acordo com os meus princípios pessoais. Porque, como eu já disse em vários vídeos aqui no canal, a justiça não existe. O que existe é o gosto pessoal e um monte de pessoas arrogantes que dizem que a justiça existe. Esse é o verdadeiro pedantismo. Então o Gumball disse que o Gabriel Gabin tem que ser estudado, mano. Eu não consigo ver essa palavra da mesma forma, desde que se popularizou como aquela gíria que todo mundo tá ligado pra palavra aqui da Azuki no Facebook, né? Daí o Roberto Santos disse, ANCAP é foda mesmo, kkkkkkk, revolucionário demais, velho. ANCAP com Estado, um leão, né, que o Javier Milei ele diz que é um leão. Aí, ANCAP com capitalismo e a exploração do trabalhador, um gatinho. Aí eu disse, mal sabe você que os trabalhadores brasileiros estão na merda por culpa do Estado. Então ele disse, mas acontece que eu sei, estão na merda por culpa do Estado e pelo capitalismo. E eu respondi, capitalismo de Estado só se for. Eu defendo o capitalismo de mercado. Então ele disse, mas o Estado e o capitalismo estão de mãos dadas sempre. Meio que não existe isso na realidade. E eu respondi, não tô falando que defendo a ausência completa do Estado, embora eu flerte com a ideia. Mas eu gostaria de um Estado bem menor. E ele disse, mas como o Estado vai ser menor se ele tem toda uma nação para gerir? Então eu disse, reduzindo imposto e regulação, ué. O Estado ele consegue funcionar com muito menos imposto e se metendo muito menos na vida das pessoas. Ele pode fornecer segurança e justiça. Agora vamos pro próximo post. No próximo eu disse post diário para falar que o capitalismo de mercado é o melhor sistema econômico inventado. Entre parênteses, inclusive para a classe trabalhadora. Ou melhor dizendo, especialmente para ela. E quem discorda provavelmente é burro ou ignorante. Por que eu digo especialmente para ela? Porque, ok, tem essa mentira da esquerda, que é absurda, que é, e o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Na verdade, o capitalismo é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais rico também? Afinal, quando ocorre uma troca voluntária, ambas as partes elas ficam melhor? É assim que o capitalismo gera riqueza? Se a troca da tua força de trabalho pelo salário não fosse te deixar mais feliz, você não realizaria essa troca. Toda troca voluntária exige a crença de benefício mútuo. Você tá pensando no dinheiro do patrão e o patrão tá pensando na tua força de trabalho. É uma troca que beneficia ambos os lados. Só que eu digo que é especialmente benéfico para os trabalhadores, porque os trabalhadores e pobres ficarem mais ricos tem um impacto maior na vida deles do que os ricos ficarem mais ricos. O que é 500 mil para alguém que tem 100 milhões? Não faz muita diferença, né? Agora pensa o que é um aumento de, sei lá, 500 reais no salário para alguém que ganha 1.400. Esse aumento, mesmo que seja muito menor, tem um impacto muito maior na vida da pessoa. Entendeu a ideia? Aí o cara disse que o capitalismo selvagem opera no Brasil e que prefere o anarcocapitalismo. Então eu respondi que é o capitalismo de Estado, no caso, que opera, né? Não coloquem tudo na mesma caixinha. Não são a mesma coisa. Então eu postei um meme aqui que eu fiz. Eu tive que fazer, né? Aqui tá o comunista, aí aparece, né, a economia básica. E ele pergunta, que tipo de invenção da burguesia é essa? É puro idealismo, né? Idealismo, eles chamam tudo de idealismo. É a eterna muleta dessa, que eu nem posso chamar de escória, porque a escória não é comunista. Tipo, tudo que eu não entendo é idealismo. Tudo que eu não entendo é utópico. É teoria que não se aplica na prática. Disse o terraplanista, quando confrontado com dados matemáticos que ele não entende. E por que a comparação? Porque o comunismo é o terraplanismo econômico. Aí eu fiz um post que não tá tão ligado assim, né, mas eu perguntei, impressão minha ou os esquerdistas criticam muito mais a meritocracia do que os direitistas a defendem? Parece que estão atacando um espantalho e ninguém sabe de fato o que significa essa palavra. Aí o cara deu uma explicação aqui, né, dizendo que meritocracia é teoricamente o sistema que recompensa através do mérito. Então eu perguntei, o que é ter mérito? E ele disse merecimento. E ele não respondeu a minha próxima pergunta, né, que era, o que eu preciso fazer pra merecer alguma coisa? Mas, tipo, merecimento tem relação com justiça. Se você merece algo é porque algo lhe é devido, que é o correto você obter aquele algo. E seria injusto você não obtê-lo. Pelo menos essa foi a minha interpretação, né? Se ele quer dizer alguma outra coisa com merecimento, tudo bem. Mas se for esse o caso, o merecimento não existe. Por quê? Porque a justiça não existe.
E como merecimento ele colocou como sinônimo de mérito, mérito não existe. E como a meritocracia é dependente do mérito, meritocracia, a meritocracia não existe. Mas claro, usando essa interpretação aqui. Se ele for usar alguma outra definição de mérito, de merecimento, aí a gente pode debater sobre isso. Aí eu fiz um post aqui pra zoar, né, e pra ver se dava mais repercussão, porque eu vi que a última deu polêmica pra caramba, dizendo que eu vou fazer uma tatuagem da escala 6x1 na testa, pra mostrar o quanto eu defendo a existência dela. Beleza, 23 pessoas reagiram, 71 comentários, bastante até, né? Maurício disse que apoia, aparentemente isso daqui é, sei lá, Deus apontando uma arma pra mim. Pois é, se ele existisse, eu possivelmente teria morrido agora. Aí a Mari Martinez disse que... eu trabalho 6x1 e, mano, é muito corre, cansa muito. Eu trabalho numa pizzaria. Aí eu disse que eu sei, eu já trabalhei 7x0 e eu praticamente vivia pro trabalho. Não sei como que eu tanquei aquilo lá, né, por 3 meses que eu fiquei. Haja força de vontade. Então o Diego Braga disse... Tatuagem é um exagero, seria melhor você trabalhar na escala 6x1 de graça, já que apoia tanto. E eu simplesmente respondi, não quero, ué. E ele respondeu, pimenta no cu dos outros é refresco, né, pilantra? Então eu disse, só enfia quem quer. Você é a favor de proibir a inserção anal de pimentas também? E ele disse, só um moleque mimado que não sabe o que é passar necessidade pra ter uma opinião tão burra quanto essa. Então eu disse, alguém tá te obrigando a enfiar por acaso? Necessidade não anula a voluntariedade da ação. E ele respondeu, claramente alguém que não entende o conceito de necessidade. Eu pedi pra ele me explicar, aí ele disse procura no Google. Então eu falei, achei que soubesse, se é tão simples assim, seria fácil pra você me explicar. Ele mandou algumas fotos aqui de print que ele tirou do Google. E qual que é o problema disso? Que as palavras elas têm mais de um significado dependendo do contexto aonde que tu tá aplicando elas. Coisa que eu, inclusive, apontei aqui mais pra baixo. E ele disse, como pode ver, não tem relação alguma com voluntariedade, na verdade é o oposto. Eu respondi, procurou no Google porque não conseguia explicar? Outra coisa, o primeiro print tá dizendo que é algo que não pode ser evitado. Sendo assim, comer não é uma necessidade, pois é possível evitar se matando. Percebeu qual que é o problema de tu ficar pegando, vamos pegar uma definição do Google pra explicar uma palavra pra um determinado contexto? Tipo, não, cara. Banana no Xvideos e em um canal de culinária tem significados diferentes, tá bom? Aí ele me chamou de burro, né? E eu disse, aponte o erro no meu raciocínio. Aqui ele não explicou nada, disse simplesmente, o seu raciocínio, ele tá errado porque ele não tem relação com a realidade. O que não explica nada, né? E eu disse isso pra ele. É basicamente tu falar, o teu argumento tá errado porque ele não tem lógica. Tá, mas por que ele não tem lógica? Então eu disse, ainda não explicou qual erro de lógica eu cometi no meu argumento. Então, ok, mais um malabarista aqui, né? Já foi o que? O Luan, agora o Diego. Os caras adoram fazer malabarismo com as palavras. Ele disse, muito simples, você desconsidera que os fatores que levam uma pessoa a tirar a própria vida são inúmeros e reduz tudo à mera voluntariedade. Necessidade envolve causas biológicas ou psicossociais bem complexas, não meras escolhas. O que você fez foi só substituir uma necessidade, a de comer, por outra maior, a de se matar. Sequer considerou que o inconsciente também atua nesse caso. Aí eu falei pra ele, pra mim você tá fazendo malabarismo pra não admitir que é uma escolha. Então eu perguntei, me responde uma coisa aí. O que te move é a vontade de comer ou a necessidade de comer? Qual o principal? Então ele disse, sem pestanejar, né? A necessidade, óbvio. E eu falei, você disse que comer é uma necessidade, pois é necessário pra ficar vivo, certo? Então eu perguntei, se você não quiser comer mesmo tendo essa necessidade, tu não morreria de fome? Aí ele falou, é biologicamente impossível, blá blá blá, que você não coma tendo essa necessidade, não queira comer, né? A menos que tenha um distúrbio. Tá bom. Supomos que tenha. A resposta é sim ou não? Agradeço pela objetividade, pela sinceridade dele, em responder simplesmente sim. Sem malabarismo, sem sofisma, simplesmente sim. Eu morreria de fome se eu não quisesse comer, mesmo tendo a necessidade de comer para sobreviver. Aí, ok, né? Agora vamos supor o contrário. Digamos que comer não fosse uma necessidade, porém você tivesse a vontade de comer. Ou seja, é o que você quer fazer no momento. Nesse caso, você iria atrás de comida ou não? E novamente, muito objetivo, ele respondeu sim.
Talvez tu já tenha entendido, né? Mas eu expliquei pra ele, dizendo... Então, como diz que é a necessidade que faz você se mover e não sua vontade? Você mesmo disse que com vontade e sem necessidade, você age. Porém, com necessidade, mas sem vontade, você não age. A conclusão é óbvia. Nesse momento ele perdeu o debate, cara. Ele simplesmente concedeu o meu ponto. Mas não percebeu isso. E disse... Cara, você criou vários cenários hipotéticos baseados em C. Cenários que não existem, não se baseiam na realidade. Isso sequer pode ser chamado de argumento, é no máximo um exercício de imaginação. Tá, e um exemplo de pessoa que não consegue entender uma analogia. Possivelmente qualquer analogia que tu usar contra esse cara, que vá contra o que ele defende, ele vai falar, isso daqui é uma analogia e mandar aquele meme da pera, né? Analogia is my passion. Sendo que, nesse caso, pelo menos pra mim, tá claro que ele concedeu o meu ponto. Respondendo sim pras duas perguntas que eu fiz. Sério, por favor, né, cara? Aí o Rodrigo Souza Lemes perguntou, por que você defende ela? E eu disse, pelo mesmo motivo que defendo o porte de arma e uso de drogas, liberdade de escolha do indivíduo. Então ele perguntou o que você entende por liberdade de escolha, e mandou um textão aqui filosofando sobre liberdade. Ok, tudo bem, eu não nego que existe mais um conceito de liberdade. Eu acho que o problema tá em você falar, esse daqui é o significado correto de liberdade, todos os outros estão errados. Não, cara, depende do contexto, do que tu tá querendo dizer. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô dizendo que eu não apoio o Estado proibir isso. Não seria legal você tomar a escolha de trampar 6 por 1, sacou? E respondendo uma outra parte aqui do texto dele, eu disse que eu não apoio a liberdade total, pois permitiria a violação da propriedade alheia. Então ele respondeu que ele não acha que a liberdade total violaria a propriedade alheia, pois liberdade em seu maior grau é precisamente aquela que todas as vontades possam se determinar de modo que nenhuma outra seja subjugada. E aí tá o problema em você usar o termo liberdade sem explicar o que você quer dizer com isso, cara. Eu expliquei aqui em cima, eu não tô falando liberdade total de todos os indivíduos poderem fazer o que quiserem com, sei lá, poder ilimitado. Eu tô dizendo que não fosse proibido, entendeu? E ele mandou mais um textão aqui filosofando sobre liberdade. E francamente eu não quero entrar num debate semântico, cara. Não é muito a minha praia. Eu geralmente só explico o que eu quero dizer com tal palavra, qual o significado que eu tô usando. No caso eu tô usando a definição libertária, né? De liberdade. E liberdade individual. Liberdade de escolha. E no finalzinho ele disse que nem de longe ele acha que o Estado vai garantir a liberdade, mas menos ainda acredita que essa forma de sociedade, ou seja, o capitalismo, o malabarista Luan disse que ele me destruiu, talvez porque ele usou mais palavras bonitas do que eu, e escreveu um textão gigante. Aí dá a impressão que, uau, venceu o debate, né, cara? Como eu escrevi aqui embaixo. E daí o Luan disse que não, é porque o que ele falou faz mais sentido do que o que você falou mesmo. Inclusive a retórica dele é melhor. Então eu perguntei por que mais sentido? Tipo, basicamente o que eu falei é o que eu defendo e o que eu quero dizer com liberdade. Então, independente de qual seja a crença dele sobre o que é liberdade, o ponto é outro, cara. Eu não quero um debate semântico, eu só simplesmente disse o que eu acredito, o que eu defendo. E esse textão dele não prova que a definição dele de liberdade é a correta. Tipo, quando ele começa aqui, quando falamos em liberdade, falamos em como podemos lá. Ok, tu tá apresentando uma definição de liberdade e eu estou apresentando outra. A questão é por que a minha definição estaria errada e a sua correta? Essa pergunta é bem importante. Como que tu prova que uma definição é a correta? Ok, digamos, a minha definição ela tá no dicionário. Tá bom, cara. A tua, a de Platão, a de Aristóteles, a de Sócrates, a de sei lá quem mais. Isso desconsiderando o contexto, né? Falando sobre liberdade no geral. Então não é o suficiente estar no dicionário para ser considerada a única correta. Até porque, qual dicionário? Existe mais de um dicionário e existem dicionários que apresentam definições diferentes para as mesmas palavras. Existem algumas definições da palavra que existem em um dicionário, mas não existem em outro. E isso mesmo em dicionários recentes, do mesmo ano. Então quem que decidiria? Não, esse é o dicionário correto para você usar. Este outro ele está errado. Aí eu fui direto ao ponto, né? Perguntei pra ele. Pra ti, proibir escolher trampar na escala 6 por 1 seria um aumento de liberdade de escolha? E ele na lata respondeu, sim. Hã? Cara, não adianta tu escrever um texto gigante e falar palavras bonitas se tu tá defendendo um negócio sem lógica. Tu no máximo vai enganar umas pessoas. Porra, a lógica é muito simples. E olha que eu falei sobre liberdade de escolha especificamente. Pensa só.
Digamos, você tem 5 escolhas. Eu tiro uma escolha de você. Agora você tem 4 escolhas. A tua liberdade de escolha aumentou, cara? Tava 5. 5 menos 1 dá 4. Pra mim, quanto maior a liberdade de escolha, maior é o teu número de opções, né, cara? Aí ele explicou aqui, Temos que tomar cuidado com essa pergunta. Como eu entendo a liberdade como algo em ato, e, portanto, envolvida num sistema de condições para que ela possa existir em ato, a minha resposta é em relação à totalidade. Mas, de fato, pode existir. Senão não existiriam mendigos, por exemplo, ou pessoas que optam por trabalhar 5x2 em vez de 6x1. Existe essa possibilidade. Aí tu pode dizer, mas a pessoa, ela só conseguiu um emprego 6x1. Ela não conseguiu achar um 5x2 que contratasse ela. Ao meu ver, continua sendo a escolha dela. Na verdade, na minha opinião, tudo que tu faz é escolha tua. E ele disse aqui, se você considerar a liberdade como capacidade de escolher livremente e não atualidade, parece que uma opção foi retirada. Como assim, parece ou foi retirada? Cara, tu vai negar, não foi retirada. O Estado, ele te proibiu de trabalhar 6x1. Não foi retirada uma escolha. Parece? Como assim parece? Tu vai negar isso, cara? Ok, dá pra tu trampar ilegalmente, né? Mas no mínimo essa opção foi dificultada, né? Então ele disse, logo, como você está considerando isoladamente, potencialmente, abstratamente, a resposta seria que proibir alguém de fazer algo implica em menos liberdade. Mas basta analisar um pouco mais para ver que isso não é verdade. Sendo a liberdade algo atual, vamos analisar o caso em concreto. Se você proíbe isso, você impede o capitalista de guiar o trabalhador para isso e aumenta o poder de barganha no mercado de trabalho. Por quê? Porque o capitalista tem uma demanda por trabalho baseado no nível de capital dele. Então, isso vai diminuir a assimetria de poder na barganha entre o capitalista e o trabalhador. O problema do mercado de trabalho é que a assimetria de poder é muito grande. Cara, não. Porque como eu já falei, 2, 3 vezes, se as pessoas não entendem esse conceito, se tu zoa os preços zoam você. Repetindo de novo. O preço de mercado de um trabalho que tu exerce 6x1 é diferente de um 5x1, que é diferente de 5x1, 5x2, que é diferente de um 4x3 e assim por diante. E isso fica mais claro nos casos mais extremos, né? E o mesmo vale para o salário mínimo. Tu poderia falar isso sobre o salário mínimo também, porque a mesma lógica se aplica, aparentemente. O governo impondo esse salário mínimo, ele aumenta o poder de barganha do empregado, porque impede que o empregador guie o trabalhador para este caminho. Cara, o que está impedindo os empregadores de pagarem R$200 pelo trabalho do funcionário não é a lei de salário mínimo. É o preço de mercado, a lei da oferta e demanda. Ninguém aceitaria, ou muito poucas pessoas aceitariam trabalhar 15 horas por dia, 7 dias por semana, para receber R$200. Por quê? Porque existem ofertas melhores de emprego. Existe uma competição entre vagas de emprego. Quando tu coloca mais regras, mais impostos, mais, entre aspas, benefícios para o trabalhador, o que tu tá fazendo é fazer o empregador se perguntar, tem esse benefício novo. Ainda vale a pena eu contratar esse cara pelo mesmo salário? Reduziu a carga horária, reduziu os dias de trabalho. Ainda vale a pena eu pagar o preço de uma escala 6x1 por uma 5x2? Naturalmente, com o mesmo nível de produtividade, mas diminuição no trabalho, o preço de mercado diminui. Aí ele disse aqui que o raciocínio liberal mais comum é de que o mercado de trabalho se comporta como os outros mercados. Mas isso é falso, porque a mercadoria vendida no mercado de trabalho, a força ou capacidade de trabalho, é distinta de todas as outras. Toda mercadoria é um objeto externo que satisfaz as necessidades, menos a força de trabalho. Ela é um objeto interno, portanto ela só existe no seu portador, o trabalhador. No mercado de trabalho, os salários são rígidos e, além disso, tem uma rigidez para baixo. Diferente do iPhone, o trabalhador precisa reproduzir suas condições de vida. Então ele tem um limite do quanto ele aceita, ou pode aceitar receber. Se ele recebe pouco, perde seu padrão de vida. Diferente de outras mercadorias que podemos destruir ou retirar do mercado, o trabalhador não pode ser retirado do mercado, a não ser que você mate ele ou quebre suas pernas. Ou ele decida se retirar do mercado. Existem os mendigos, portanto é uma escolha, mas enfim. Vamos continuar aqui. Logo, o mecanismo de regulação de oferta e demanda não é o mesmo que das outras mercadorias. E como todo mundo precisa de trabalho, o capitalista sempre tem um vetor a favor dele. Cara, todo mundo precisa de trabalho, mas toda empresa precisa de trabalhadores também. E ok, você dizer que existem
fatores diferentes que influenciam a oferta e demanda nos serviços em comparação com os produtos, mas, poxa, existem países ricos em que o salário mínimo é bem baixo e ninguém recebe o salário mínimo lá. Recebem um valor bem acima do salário mínimo. Por quê? Porque as empresas lá são bondosas, elas pensam no coletivo, têm uma mentalidade de comunidade. Não, cara. É porque elas precisam, senão elas não vão conseguir contratar ninguém. E por fim ele disse aqui que um aumento na capacidade de barganha do trabalhador é um aumento na sua liberdade, na capacidade de poder mover-se no mercado ou se impor para reproduzir suas condições de vida. Quanto mais assimétrico é o poder no mercado de trabalho, mais o trabalhador é subjugado. Ser subordinado é nada mais que ter sua vontade constrangida, sua ação restringida. E ok, eu concordo. Um aumento na capacidade de barganha é um aumento na liberdade. Só que a gente discorda dos métodos. Eu acredito que para aumentar a capacidade de barganha do trabalhador, a gente precisa trilhar justamente o caminho oposto. Reduzir as regulações, reduzir os impostos. Porque isso atrai investimento. Atraindo investimento, mais empregos. Mais empregos, mais competição. Mais competição, salários melhores e melhores condições de trabalho. Então o Rodrigo Souza ele respondeu o Luan falando que, só para deixar claro, eu escrevo bastante para ser didático. E mesmo assim eu escrevo pontuando bastante com pequenas frases. Eu estou dispensando tecnicalidades, escrevendo mais. Meu intuito não é destruir o Gabriel, meu intuito é fazer ele ver outro ângulo. É vender o meu peixe para ele. Beleza, eu estou tentando vender o meu através deste vídeo, que talvez você esteja vendo ou não. Embora eu duvide muito, muito, muito que tu comece a acreditar nas coisas que eu acredito. Pelo menos através dessa discussão, porque quantas vezes tu já viu alguém mudar de opinião numa discussão? Cara, eu sinceramente não me lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. É uma coisa que é praticamente impossível, é bizarro isso. Mas pelo menos gera conteúdo, como este vídeo aqui, e também me entretém um pouco, embora atualmente eu tenha menos saco de discutir do que no passado. Mas ok, obrigado por tentar ser didático e explicar as suas ideias sem ofensas, que nem o Luan fez. Agora vamos pro próximo comentário. O Daniel Dias disse, faz um vídeo sobre. Estou fazendo. Quero entender suas opiniões. Ok, eu espero que o pessoal do vídeo esteja entendendo agora que eu não sou tão maluco quanto parece. E na verdade eu acho que a minha posição é bem razoável, cara. Ela é contraintuitiva, mas às vezes o que é contraintuitivo é o que realmente funciona. Aí o Luiz Felipe falou, vai trabalhar 6 por 1 por R$1.000 por mês então, filha da puta. Aí eu respondi, filha da puta é rolimã, como tu e tua irmã. Como o Elba disse, se tu for um babaca comigo, eu provavelmente não vou ser tão amigável contigo também, né, cara? Mas esse comentário é foda porque o indivíduo, ele não basta ser ignorante ou burro, ele tem que ter personalidade forte. Ele tem que falar merda e ficar com raiva de quem tá falando o que faz sentido. E é esse o tipo de indivíduo que mais me deixa bolado. Não basta tu falar merda que não faz sentido, tu tem que ficar com uma raiva imensa do outro lado e chamar das piores coisas, como se o outro lado fosse um demônio estúpido. E isso é realmente algo que eu odeio. Tipo, se tu tivesse falando algo que faz sentido, menos mal. Mas tudo isso e ainda sem lógica, aí é foda, né? Então o Aug disse, já foi melhor, Gabin. Você deveria ser contra a interferência do Estado sobre as empresas. Então eu respondi, mas eu sou. Defender a existência da escala 6x1 é justamente ser contra isso, ué. Enfim, eu espero que com esse vídeo eu tenha explicado melhor meu ponto. Se tu quer defender o trabalhador, seja a favor da redução da burocracia, da redução das imposições da CLT, ou melhor dizendo, a abolição da obrigatoriedade da CLT e da redução dos impostos. Não caia no papinho da esquerda. Num primeiro momento pode parecer, nossa, essa medida, ela tá ajudando o trabalhador. Mas nem tudo que parece é. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tô imitando o Rafael Lima.